Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 29. Gênesis capítulo 11, versículo 29. Só a parte A do versículo. Amém? Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai. Hoje eu vou retratar a figura de Sarai. Vamos começar por Sarai até se tornar Sara. Amém? Muitos falam de Abraão, mas do ladinho tinha Sara, que fez também a diferença. Amém? Pode sentar. Sarai, para chegar em Sara, ela passou por testes. Ela foi provada também. E quem foi Sara? Quem foi Sarai? Uma mulher chamada por Deus para ser mãe de nações. A sua história ela é fascinante. Quem está assistindo Gênesis, pode ter uma noção. Ela casou com Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Então a gente conseguiu ter uma panorâmica de quem foi, Sara e Abraão. No decorrer da sua caminhada, ela teve dificuldades concernente à fé e à promessa que ela recebeu de Deus. E Sara, ela era uma mulher estéril e foi chamada para gerar nações, ser mãe de nações. O lugar onde Sara viveu é diferente um pouco da nossa cultura, mas tem tudo a ver com a nossa caminhada também. E Sara passou por todo esse processo e ela passou por todos esses testes e ela conseguiu dar uma resposta de obediência. Amém? Os testes nas nossas vidas, assim como na de Abraão e de Sara, eles são uma forma de Deus transformar também a nossa vida. Amém? Sarai, ela não era perfeita, assim como nós. Amém? Então o Senhor ele deixou justamente isso, para a gente se identificar, para a gente saber que mesmo a cultura que a gente vive, os nossos pecados, as nossas limitações, nós podemos também vencer. Nós estamos aqui no culto, Milagre da Fé. E hoje, como o pastor falou, que meu dom é de ensinar, Hoje eu quero ensinar um pouco, primeiro para mim e depois para vocês, a gente sair um pouco da ignorância e ter uma maturidade espiritual. Amém? Então a gente se identifica com a vida de Sara. E assim, rejeite a forma negativa dos testes. Mas eu não quero ser tentado. Mas a vida com Jesus é assim. No mundo nós teríamos aflições. Então rejeite da sua vida essa forma negativa de engano dos testes. Como eu falei, o teste ele vem para aprovar a gente. Repita comigo. O alvo dos testes em nossas vidas é a aprovação. Então tudo que você está fazendo é para Deus te aprovar. Amém? No grande vestibular que é a nossa vida. Amém? Muitas vezes elas são necessárias para tratar a nossa carne, o nosso eu. Todos que são chamados por Deus, que têm uma promessa, eles passam por testes, assim como Sara e Abraão. O primeiro teste foi o quê? O teste da obediência que Sarai passou. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 12, capítulo 1 e 2. Diz assim: o Senhor disse a Abraão, você preste muito, fique com a sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos passear na Bíblia, amém? Principalmente em Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você, aleluia, uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja tu uma bênção. Então, o primeiro teste foi o que? A obediência. Repita de novo comigo. A obediência é a moeda do reino. A obediência, ela é a moeda do reino. Para quê? Para você ser usado por Deus. Você precisa obedecer. O primeiro teste foi a obediência. Foi assim que Deus começou com Sara, no caso ainda Sarai e Abrão. No teste da obediência. Muitas vezes para a gente obedecer, a gente precisa fazer como eles. Sair da onde a gente está, da situação que nós se encontramos. Ao chamar Abraão, Deus deu uma direção clara. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele não deu uma sugestão. Abraão, qual é a terra que você vai? Abraão, né? Aonde você queria ir? Não, o Senhor lhe deu uma ordem bem clara. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E muitas vezes é assim que o Senhor trabalha. E nós temos que passar por esse teste da obediência. Amém? Provérbios, capítulo 17, versículo 3. Se não quiser abrir, eu vou ler aqui. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os nossos corações. Deus, ele sabe da nossa motivação. Deus sabe por que nós estamos sendo obedientes. Deus sabe se nós aceitamos essa ordem ou não. Deus, ele é um Deus de particularidade. Deus, ele sonda o nosso coração e nos conhece. Amém? E se Deus, ele está ordenando você sair, você ir, é porque ele sabe do seu coração. Qual a ordem que você está recebendo de Deus hoje, esses tempos, nesse dia, nesse ano de 2021? Deus está mandando tu se lançar no propósito. Deus está mandando você sair desse lugar de preguiça espiritual. Deus está te mandando você se lançar na obra dele. Talvez Deus não perguntou de você, né, o que você queria, mas ele está te dando uma ordem. E você está respondendo com obediência ao chamado de Deus? É claro que Deus não obrigou Abraão. E é claro que Deus não vai obrigar nós. Deus não obrigou a Sarai. Gente, acho que na semana passada eu recebi uma palavra, estava até compartilhando, que Deus, ele faz planos para nós. Aí você vai entender como é que Deus trabalha, como é que Deus age na nossa vida. É assim, você como pai, como mãe, ou como futura mãe ou futuro pai, deseja o melhor para os seus filhos, não é isso? Quantos desejam? Planeja o melhor para os seus filhos. Você planeja, eu vou ter uma filha, tua filha nasceu, ou você vai ter ainda, minha filha vai ser uma doutora, minha filha vai ser uma médica, ainda posta lá na rede social, né? Minha filha está estudando, ela vai ser advogada, uma juíza. Isso significa que ela vai ser? Não, não significa. Isso são os seus planos. É ela que vai decidir. E nós temos o quê? Uma borracha que apaga esses planos, que se chama a borracha das decisões. E é assim que Deus age. Deus, ele faz planos para nós. Mas nós que decidimos se nós apagamos ou damos continuidade na obediência. 90% das coisas que nós passamos não é o diabo que faz na nossa vida. Somos nós mesmos, pelaquilo que a gente planta. Porque a lei da semeadura, ela é certa na nossa vida. Então pense assim, 90%, não é o diabo não, tá? Você culpa o diabo, mas às vezes é a gente mesmo. Na maioria das vezes. E o seu futuro está dependendo do que tu faz hoje.
Você está apagando com a sua borracha de decisões? Ou você está em obediência como Sarai fez? E o seu filho pode chegar com você e diga: pai, eu não quero ser doutor, eu não quero ser médico, eu quero ir para o lado dos esportes. Não que isso seja ruim, mas não foi o que você planejou para ele. Porque você pensa numa profissão que dá dinheiro, não é isso? Será que é só eu que penso? Não. A gente quer que ele tenha um emprego, que venha dar lucro, que ele possa ter uma casa e prosperar. Amém? Mas ele pode decidir muito: eu não quero, eu quero seguir outro. Então, Deus, ele faz planos, mas a decisão é nossa. E Sarai e Abraão tiveram essa decisão de obedecer. Muitas vezes, para obedecer, é preciso também perder. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Muitas vezes nós precisamos perder por causa da obediência. E isso implica em todas as áreas da nossa vida. Todas as pessoas que você vê na Bíblia, elas também passaram por perdas. Perdas tremendas. Para o nosso dia, para a nossa atualidade, para você hoje, talvez essa perda seja uma vida boa, né? Um emprego. O pastor precisa de missionário lá em Anuri, né? Primeira coisa que a gente pensa: no nosso emprego, na nossa casa, nas nossas coisas, né? E muitas vezes a gente precisa perder. Eu tenho certeza, né? Ali o Ivan, que já acompanha, né, processo ali do ministério do René Terra Nova, quantas vezes eles perderam, né, para poder eles crescerem, para poder eles receberem a promessa de Deus. E muitas vezes a gente precisa deixar um emprego bom, a família, a segurança, a amizade, um bom salário. Mas aquilo não é para nós. E na hora que nós somos pressionados, começa o quê? A tentativa de negociar, né? Abraão poderia dizer: e Sarai, Senhor, se eu vou ser mãe de multidões, deixa eu ter aqui mesmo, né, onde eu estou. Deixa eu ter meus filhos, já estou aqui instalada, eu já tenho a minha casa, eu já tenho minhas servas, deixa eu ter aqui. Bora começar logo aqui a fazer menino, até filho. Mas não era dessa maneira que Deus queria. Ela precisava perder. Amém? Entenda, amados, ninguém entende os mistérios de Deus. Talvez hoje o que Deus está pedindo para você, você não está entendendo. Meu Deus, por quê? Mas como? Mas ninguém entende os mistérios de Deus, amém? E Abraão e Sarai, eles não questionaram a Deus, eles foram em obediência. Gente, vocês que estão assistindo ali a novela de Gênesis, estão vendo quanto que Abraão era próspero. Ele tinha muito dinheiro. Já veio do seu pai Terá, e ele tinha muito. Você vê isso em Gênesis, que ele tinha muito dinheiro. Mas ele teve que perder. E para obedecer também é preciso se submeter. A obediência está aqui, a submissão ela está bem na frente. Porque só obedece quem é submisso. E é comum as pessoas, elas confundirem, Rodrigo, a submissão com a vontade de fazer. Eu vou fazer aquilo que me dá prazer. Eu vou me submeter àquilo que me dá prazer. E não é assim. Muitas vezes você se submete, mas você não está tão feliz. Não é assim? Porque a maioria das coisas que você gosta são coisas da carne. E sempre o mandamento do Senhor para a gente diminuir a carne e aumentar o espírito. Então, submeter-se não é, ter satisfação muitas vezes de fazer isso. Mas é fazer, porque vem a obediência. Aí entra também a disciplina, né? Você não precisa sentir alegria em fazer algo
para poder fazer. Fica redundante, mas é assim. Sarai e Abraão não foram com muita empolgação. Não foram, eles receberam a promessa e toda aquela circunstância, mas eles foram. Não foram assim, né? Saltitando. Não, porque eles já estavam no processo. Você vai ver que no final, que eles entendem totalmente a promessa do Senhor. Até mesmo que quando Deus prometeu que Sarai ia ter um filho, ela riu, né? Assim, lá na tenda, quando o anjo foi lá, e aí ela riu. Abraão do mesmo jeito. Então eles foram, mas, né, um pé atrás, mas se submeteram. O outro teste é o teste da escassez. Nós passamos pelo teste da obediência, agora é o teste da escassez. Como eu falei, Abraão, ele tinha muito dinheiro. E uma hora, quando ele ia ali, e aí ele passou por uma cidade, e estava passando muita fome aquela cidade, muita fome. E ele lembrou, eu vou lá para o Egito, eu vou descer para o Egito. Foi lá no Egito que ele mentiu, dizendo que, omitiu, né? Porque Sarai era irmã dele realmente, mas ele usou aquilo para não morrer. E quando eles foram para o Egito, aconteceu toda aquela situação, né? Mas não foi direcionamento de Deus para eles irem para o Egito, vocês sabiam? Porque se Deus ordenou que eles fossem, Deus ia suprir. Deus não fez cair maná do céu? Deus ia suprir. Só que eles foram para o Egito. Então o tempo de fome, ele foi um teste para Sarai e para Abraão. Mas eles tiveram essa dificuldade de crer e acabaram no Egito. E Sarai era muito bonita. O faraó pegou Sarai, botou como esposa. E aí o Senhor mandou praga. Castigou. E aí o rei lá, pega, por que tu me enganou? A mulher é tua, ainda deu as coisas, leva. Quando as dificuldades vêm, é hora de decidir para onde nós vamos correr, né? Nós vamos correr para Deus ou para os homens? Sarai, ela passou, né, por esse teste da escassez com Abraão. E ainda estava na dificuldade de acreditar totalmente na promessa de Deus. E eles foram para os homens, para o Egito. Não podemos evitar o tempo de escassez, mas nós podemos escolher como vamos passar por ele. Se é em fé, se é em obediência. Amém? No tempo de escassez, nós devemos ter 3 atitudes. A primeira, aprender a perseverar. Se eles tivessem perseverado ali no caminho, o Senhor ia prover na vida deles. E eles não precisariam passar por toda aquela situação de constrangimento. Se você for ler lá na Bíblia, Sarai, ela ficou com o faraó. A Bíblia fala lá que ele pegou ela por esposa. Então, às vezes, nós devemos perseverar quando vem a escassez. O Egito é fácil, tem comida e tem trabalho. Eles encontraram ali tudo, mas não tinham o quê? Propósito de Deus. O Egito deu a comida para eles, o Egito fez aquilo lá, mas não tinha o propósito de Deus na vida deles. Talvez hoje nós estamos em um bom lugar, com bons amigos, um bom trabalho, tem tudo, menos propósito de Deus. Quantos já passaram por isso? De você estar no canto, está tudo legal, está tudo bacana, mas não está faltando uma coisa. Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida. Amém? Segunda atitude, fortalecer a sua fé. Nós devemos, gente, é no tempo que mais a gente é imprensado, é o tempo que a gente desenvolve fé. A gente não desenvolve fé quando o bolso está cheio, quando está muito, quando está prosperando. É na escassez que a gente desenvolve ali uma fé. Salmo 121, 1 e 2 diz, né?
Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem, Jeremias? O meu socorro. O meu socorro vem de quem? De Deus, que fez os céus e a terra. Se o seu socorro é de Deus, então Ele vai vir sobre você. Gente, isso é uma fé baseada na palavra. Eu sempre falo isso na célula, nas orações, para a rede de jovens. Nós devemos ter uma fé baseada na palavra, não uma fé baseada em hinos. Somente em culto você se arrepia e quando chega lá fora você não tem mais fé. Fé baseada na palavra de Deus. Você não é como uma vara verde que vai para um lado e vai para o outro. Não, você é firme na rocha. Uma fé baseada na palavra de Deus, não de sentimento. Estou chorando aqui, aquele hino fez eu chorar. Isso é bom, mas a tua fé não tem que terminar só quando o hino termina. É você de frente com um problema e você começar a falar a palavra de Deus e agir conforme a palavra de Deus. Fortalecer a sua fé. Se o socorro ele vem de Deus, então o socorro ele vem. Amém? Crescer, terceira atitude, crescer espiritualmente. 2 Coríntios, capítulo 4, 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Cada vez mais abundante. Produz para nós abundantemente um eterno peso de glória. Leve e momentânea. Gente, eu não sei como que um cristão hoje ele não quer ser provado, tentado e passado por teste. O próprio Jesus passou por isso, os grandes profetas e homens de Deus, e a gente querendo ser a Coca-Cola. Nós vamos ser testados, nós vamos ser provados, gente. Não tem como você querer uma coisa que nem Jesus teve. Jesus foi provado, Jesus foi tentado. Nós devemos crescer espiritualmente, porque essa leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Isso que é fé, irmão. E pela palavra. Eu estou sofrendo, mas vai passar. Eu estou passando por dificuldade, mas vai passar. Amém? Terceiro, o teste dos rótulos. Vamos lá? Gênesis capítulo 11, 30, eu vou ler aqui. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sarai era estéril e não tinha filhos. Sarai passou pelo teste dos rótulos. Qual era o rótulo de Sarai? Estéril. 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 Ela era rotulada. Isso era mentira? Não. Embora isso seja verdade, não era agradável. E isso entristecia muito ela. Devemos ter cuidado com os rótulos que você coloca nas pessoas e que as pessoas colocam em você. Sarai foi testada, sobre essa questão da rotulagem. E aí eu quero usar, o exemplo da Vívia. Começou o culto, eu disse: a Vívia não vem para o culto, como é que eu vou falar dela que ela não está nem aqui? Aí ela chegou: Vívia, posso usar teu exemplo? Pode. Mas é bom. Vamos supor, a Vívia, filha de pastor. Quantas vezes tu foi rotulada, Vívia? Olha a filha do pastor. A filha do pastor. Quantas vezes ela foi rotulada? E quantas vezes tu sofreu, Vívia, por isso? Sofre. E isso acaba vindo pensamentos e um peso que não é bom. E nós devemos ter cuidado e não pegar isso para a nossa vida. A Vívia é filha de pastor, mas ela vai fazer o nome, vai mudar uma geração. Amém? E eu acredito que ela não tomou isso para a vida dela, porque a gente vê que é uma pessoa que eu fico impressionada, Eu falo: a Vívia, uma mulher de Deus, uma jovem que faz a diferença. Amém? Então nós não devemos, como nós devemos tratar com os rótulos? Não aceitar.
Ah, irmã, eu chegar no canto, olha, separada, né? Dentro da igreja mesmo. Olha a fulana separada. Ah, fulano que separou. Não é assim que a gente rotula as pessoas? Não, você como uma viva, cheia da unção e do poder de Deus, amém? A fonoaudióloga mais top do Amazonas. Amém? Sara foi chamada para ser mãe de nações e não para ser chamada de estéril. Não para ser rotulada e aceitar isso. Quarto teste, o teste do tempo. Como Davi Sass fala, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo. É o teste da fé. Tu quer ter fé? É ter paciência, é esperar. Esperei com paciência no Senhor. E Ele, né? Me ouviu e se inclinou. E Gênesis 16:3 fala que passou 10 anos, irmão. 10 anos. 10 anos. 10 anos é suficiente para chegar a uma conclusão, né? Meu Deus, Deus me deu uma promessa, eu estou 10 anos. Não é 1, é 2, é 10 anos esperando. E esse foi o problema de Sarai. Ela quis dar uma ajuda para Deus. E esse teste do tempo foi o mais difícil para ela. Pois ela concluiu errado e decidiu não esperar. Quando tiramos conclusões erradas em meio às circunstâncias, irmãos, as circunstâncias elas enganam muito a gente. Quando tudo parece ao contrário, Deus ainda está agindo, amém? Porque as circunstâncias passam, mas a palavra de Deus ela nunca vai passar, amém? E já eram 10 anos e ela concluiu errado. Sara interpretou a promessa assim, que Deus ia fazer de Abraão pai de multidões. Aí ela pensou, Deus vai fazer de Abraão meu marido, eu sou estéril, vou pegar minha serva Sarai. Ele pode ser por outra mulher. Eu vou dar uma mulher para ele gerar essa nação. Aí ela pega a serva Agar e dá para o seu marido. Quantas mulheres se identificam, né, com Sarai? Agoniada. Nós somos assim, né? Agoniada. A gente quer marcar a data do parto do nosso filho, né? A gente faz um teste de sexagem fetal com 3 meses pelo sangue para saber o sexo. Porque a gente é agoniada. E Sarai, ela 10 anos e aí ela interpretou errado. E aqui nos mostra que nós não podemos delegar aquilo que Deus tem para nós, para os outros fazer. O que a Lia tem para fazer é só dela. Não pode delegar. E foi esse erro. A Agar, gente, ela poderia ser a mais capacitada. Porque Sarai era estéril, Agar não. Quem era mais capacitada para ter filhos? Agar. Mas quem tinha legalidade? Sara tinha legalidade. Por isso que você não deve delegar aquilo que Deus te deu para outra pessoa. Gente, a obra de Deus está aí. Os líderes sérios, eles oram, eles pedem para o Espírito Santo revelar, para botar na mente quem ele vai chamar para trabalhar. Os líderes sérios. Começou a rede de jovem, eu orei, Deus me deu algumas pessoas para me trabalhar, mas teve pessoas que não aceitaram. Pessoas que tinham a legalidade, mas não aceitaram. Então, a Agar, ela pode ser a mais capacitada, mas Sara tinha a legalidade. Sara atribuiu a esterilidade com a vontade de Deus. Em Gênesis 16, 2 e 3,
Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Plano de Sarai não era o plano de Deus. E ela atribuiu, a Deus. Deus me impediu de ter filhos. Mas existia o teste do tempo para ela cumprir. Sara atribuiu ser estéril à vontade de Deus para justificar o seu plano. O que tu está justificando diante de Deus? Ah, Senhor, mas tem fulano lá na igreja, mais ciclano, mais fulano, mais ciclano, mais isso, mais aquilo. Vou mandar meu filho lá, mas eu não vou não. Vou mandar meu sobrinho lá, mas eu não vou não. E isso serve de alerta para nós, que quando as coisas não coincidem com os planos de Deus, nós precisamos continuar acreditando. Amém? Mesmo que pareça tudo embaçado, tudo ao contrário, continue acreditando nas promessas de Deus para a sua vida. Amém, Jeremias? As circunstâncias elas mudam, mas a palavra de Deus não. Vamos ver isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda o seu processo, ainda que alguns o julgue demorado. Pelo contrário, só a parte A, Ele permanece com vocês. A palavra, olha aí, a sua fé é baseada na palavra, não por sentimentos e não por circunstâncias. Se fosse por circunstância, você já cai. Mas se for pela palavra de Deus, o Senhor não retarda o seu processo, ainda que o julgue demorado. Não é demorado, é o tempo certo do Senhor. Amém? O quinto teste, o último, o teste da consagração. Aqui já não vai ser mais Sarai, vai ser Sara. Em Gênesis 17, 15 e 16. Deus confirma com Sara a sua promessa, a promessa da aliança. E Ele troca o nome. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão significava o quê? Pai ilustre. Era um pai ilustre. Abraão, pai de numerosas nações. Deus mudou também o nome de Sarai. O que era Sarai? Minha princesa. Para Sara, mãe das nações. Você vê a diferença? Aqui vem a consagração. E a consagração também foi concedida quando Sara deu à luz a Isaac. E depois se separou definitivamente de Agar, que gerou Ismael. No Velho Testamento, preste atenção, encontramos mais de uma palavra para a palavra consagração. Uma delas é Nazar. Sabe o que significa? Separar. Manter algo separado para um fim santo. Isso que é a palavra consagração. Tirou de ser só minha princesa para mãe de nações. Tirou de ser pai ilustre para pai de muitas gerações. Quando o Senhor trocava o nome na Bíblia, era um sinal de aliança. A consagração ela é necessária para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Você estava no mundo, o Senhor te chamou, mudou o seu nome espiritualmente, botou novas vestes, um anel no dedo e te deu toda uma situação de planos, de vontade, até a sua reputação mudou, não mudou? Antes você tinha um nome, você era rotulada de um nome, hoje você é fulano, mulher de Deus, Naí, mulher do fogo, É assim que Deus faz, Ele troca também no espiritual a nossa vida. Abraão
A consagração ela é necessária para cumprir, né? Você se separar. Abraão teve que se separar de Ló, Isaac de Ismael e Sara de Agar. Você vê que sempre você precisa se separar? Quem é o Ló na tua vida? Gente, Ló não era para ter ido com Abraão. O Senhor mandou só ele e a mulher dele lá, a promessa era para eles. E aí levou Ló. E o que acontece quando a gente não faz a vontade de Deus? A gente sofre. Ele brigou tanto com Ló que ele disse bem assim, ó, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E eles se dividiram, não foi assim? Então, Abraão teve que se separar de Ló, Isaac de Ismael, porque era a competição. Um era o filho da promessa, o outro tinha uma promessa, mas não era como a promessa de Abraão, que era Ismael, e Sara de Agar. De quem você precisa se separar hoje? De quem o Senhor está mandando você se separar? Do seu estilo de vida, do mundo, das práticas, das amizades, né? Do pecado, da incredulidade, enfim. Só você sabe aquilo que o Espírito Santo te incomoda. Você quer ser abençoado? Você precisa se consagrar. Você precisa se separar. Amém? Para cumprir o propósito de Deus, você precisa se separar. A consagração, ela tem um poder tremendo em nossas vidas. O princípio de separação deve ser aplicado em tudo nas nossas vidas. Você não pode, como o Rodrigo fala, né? Você não pode ser bom só numa área. Você precisa ter o equilíbrio na tua vida emocional, espiritual e financeira. Nós vamos começar uma capacitação para os líderes da juventude. De uma vez por mês a gente fazer essa capacitação. Na área emocional, na área financeira e na área espiritual. Eu, o pastor Vanderlei e o Rodrigo. E o Senhor, quando eu estava orando, o Senhor trouxe isso para mim na minha mente, para me trabalhar nessas áreas. Porque nós devemos ter esse equilíbrio, estender essa consagração para o casamento, criação dos filhos. Eu compartilhei uma live da pastora Zenete com algumas pessoas aqui. A Steck é líder da Rede Kids. E algumas mães, que ela fala muito bem sobre como você deve orar e interceder pelos seus filhos. É algo assim, gente, tremendo. Quem quiser, entra no meu PV que eu mando. Eu não sei se eu coloquei no grupo da liderança, mas é algo assim revelador. E nos seus relacionamentos, sabe qual o resultado da consagração? É a manifestação do poder de Deus na sua vida, assim como foi na vida de Sarai, depois desse teste do tempo. E existe mais um significado para a palavra consagração. Desse significado se chama milos, ou male, que significa encher do Espírito Santo, uma plenitude, uma abundância, estar completo. Ser consagrado é isso, você ser completo, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, amém? Ser consagrado é ser cheio do poder de Deus. O propósito da consagração é você ser cheio. Fique de pé, amém, nesse momento. Se você quer receber suas bênçãos, passe pelos testes que Deus está te dando. Se consagre. Espere o tempo de Deus. Não tente dar uma ajuda para Deus. Eu vou pegar esse atalho, Deus, para essa promessa se cumprir na minha vida mais rápido. Não. Sarai passou 10 anos para gerar um filho na sua barriga, no seu ventre. 10 anos sendo rotulada, sendo humilhada. Mas ela persistiu e desenvolveu uma fé tremenda. Amém? E Abraão se tornou o pai da fé, o pai das nações, e Sara se tornou a mãe das nações. Feche seus olhos, começa a pensar, né? Que essa palavra que você ouviu, ela venha dar frutos nesse momento. Amanhã, quando você acordar, quando você se deparar com um teste
da escassez, o teste da obediência, da submissão. Que você possa seguir em obediência, que você não possa pegar sua borracha e apagar. Amém? Que você não possa apagar com a sua borracha de decisões. Mas diga: eis-me aqui, Senhor. Me ajuda, Senhor, a perseverar, a obedecer, para poder você receber esse milagre, essa prosperidade. Tudo que você está se lançando diante de Deus. Aleluia. Comece a orar, irmão. Não espere só por nós, não. Amém? Aqui está dando Isso aqui só é um detalhe. O mais importante é você e Deus aí, na sua cadeira, na sua oração, no seu íntimo. E é como foi esse hino. Como esse hino foi cantado no começo e agora novamente. Vai valer a pena, amém? Aleluia, Deus. Doces palavras te darei. Nós não temos o corredor. O corredor aí é você e o próprio Espírito Santo. Amém? Você não precisa de mão de homem sobre você. Você só precisa do Espírito Santo que está aí, que está aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. Mais perto dos Aleluia, teus Jesus. caminhos. E ao redor de cada esquina